Oi, gente, vamos para a aula de Sociologia. Eu sou a professora Aline e o assunto de hoje é a violência nas sociedades contemporâneas. Então, vamos lá. Nosso objetivo é perceber as diferentes formas de violência nas sociedades contemporâneas. Então, a gente vai olhar um pouquinho sobre o olhar sociológico, como a violência se manifesta nas sociedades modernas, nas sociedades atuais, próxima à nossa realidade. Como podemos definir o que é violência? O que vocês pensam de cara com esse termo violência? Será que a violência ela é só física? Que outras formas ela pode se manifestar? Onde estamos? Qual que é o nosso contexto, então? É o da sociedade contemporânea. O que caracteriza a nossa sociedade? Ela é complexa, então envolve muitas relações, muitas estruturas, muita burocracia. Ela é urbana, essencialmente, muito mais urbana. É diversa e é desigual. Então, nós temos uma grande diversidade e nós também temos uma grande desigualdade na nossa sociedade. A gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. E nós temos essa clássica imagem, boatos, que o que demonstra que você passou pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, é você ter visto essa imagem em algum momento nas aulas de sociologia ou de geografia. Ela é muito clássica e é um retrato claro, visível dessa desigualdade, né? O que será que violência tem a ver com desigualdade, então? Então, a gente tem aqui um condomínio super luxuoso e ao lado uma comunidade precária, né, em situações estruturais e econômicas muito inferiores. Por que é possível existir essa desigualdade tão gigantesca, né? Bom, começando então com a ideia da sociologia da violência, temos inicialmente a definição clássica do Max Weber, um dos fundadores da sociologia, e ele diz que o Estado detém o monopólio legítimo do uso da violência. Então, quem que tem o direito, quem que pode usar essa violência em primeira instância é o Estado, e o Estado usa a violência, seja para manter a ordem ou no combate à criminalidade. São dois momentos que o Estado vai utilizar essa violência. Nós não podemos mais resolver as coisas com a nossa própria força, com a violência, mas o Estado vai deter o monopólio. Ele pode agir com violência caso as leis não sejam cumpridas, então para manter a ordem, ou no próprio combate à criminalidade. Mas as violências são múltiplas, não é apenas essa violência física que a gente percebeu aqui com o Weber. Na verdade, nós temos vários tipos: a violência sexual, a violência psicológica, a violência racial, violência de gênero, violência patrimonial e a violência moral. Então, várias outras formas que não vão se manifestar só através de violência física, né, da força. Ela vai aparecer de outras maneiras. E por que essas violências no plural? Olhar a violência como um instrumento do Estado faz com que não se vejam outras formas de violência que cercam o nosso cotidiano. Violências são múltiplas e estão presentes nas nossas relações sociais. Então é muito importante a gente tentar enxergar quais são essas várias violências, onde elas se manifestam, para agir pelo combate delas, certo? Falamos em nosso país da violência doméstica, da violência criminal, violência nas ruas, no trânsito, nas escolas, no campo, contra o jovem, a criança, a mulher, os idosos, os portadores de deficiência, os afrodescendentes, os LGBTQIA+. O mundo hoje nos apresenta um enorme e variado repertório de violências políticas, étnicas, religiosas, entre outras. Então, imagino que a partir desses trechos vocês já conseguiram pensar um pouquinho e refletir sobre outras violências e como elas se manifestam através das inúmeras intolerâncias, né? A intolerância religiosa, o racismo, o bullying. Então, várias formas de violência que vão se apresentar na nossa sociedade e que muitas vezes a gente não aborda essa questão, e a sociologia vai ter uma área específica para analisar como essas violências acontecem, para que a gente possa chegar num lugar de combate. Para o Bourdieu, inclusive, foi engraçado ele aparecer agora, porque o Bourdieu justamente nos diz uma frase muito impactante, que é: a sociologia é um esporte de combate.
E o Bourdieu, um sociólogo contemporâneo muito importante, desenvolveu a noção de violência simbólica. Trata-se de uma violência que consiste nos mecanismos anônimos, invisíveis, através dos quais se exercem a censura de toda a ordem que auxiliam a manutenção de uma ordem simbólica. Então, essa violência vai aparecer mais ou menos como uma ideologia, uma coisa que está afetando, está machucando, mas não é tão visível assim quanto aquela violência física, certo? Então, vai ter mecanismos invisíveis que vão exercer a censura, vão exercer um machucado simbólico ali. Então, pensem nesse exemplo do bullying, que através de xingamentos, brincadeiras, vai afetar de alguma forma o outro. É um exemplo atrelado ali à violência de gênero, uma certa violência de censurar, a mulher não pode escolher a roupa que vai usar, vai ser um tipo de violência ali simbólica, que não se percebe num primeiro momento: eu estou sendo censurado, não posso fazer o que eu quero, que ameaça vem, né? Se eu usar a roupa que eu quero, o que pode surgir, né? O que vem depois. Bom, vamos de uma primeira atividade para pensar nessas manifestações da violência. Então, explique agora, do que a gente comentou, as diferentes manifestações da violência, levando em consideração o contexto brasileiro. Cite exemplos escrevendo um parágrafo em seu caderno. Então, reflita um pouquinho sobre essas formas, desenvolvam aí um parágrafo e já retornamos.
Vamos lá, gente, o que vocês escreveram aí? Vamos ver uma opção de resposta. Sua resposta deve levar em consideração as diferentes formas de violência que vão além da violência física. A sociologia possui uma importante contribuição para pensar criticamente a violência relacionada às desigualdades sociais, ao segregacionismo e ao preconceito. A resposta deve contemplar o que foi solicitado no enunciado, ou seja, é necessário pensar sobre o caso brasileiro, citando exemplos. Então, onde vocês observam no Brasil essas relações de violência, né, de desigualdade social, segregacionismo, preconceito, entre outras. Retomando então, violência e desigualdades. Uma sociedade complexa possui dentro de si diferenças e desigualdades. Então, quando falamos de sociedade complexa, estamos pensando em sociedades grandes, urbanas, com várias diferenças culturais. Então, vamos ter uma grande diversidade nesse meio. E, além dessas diferenças, diversidade, nós vamos ter também as desigualdades. Essas diferenças, que vão ser de gênero, raça, classe, local de residência, opções de lazer, ideologia e escolha política, ocupam o mesmo espaço, que é a cidade, e são hierarquizadas, colocadas numa escala de importância. Então, nós temos aqui nesse meio social, no mesmo espaço, uma diversidade de gente vivendo, com diferenças então que vão de gênero até local de residência, qual é a condição da minha casa, né? Quais são as minhas opções de lazer, eu tenho aquele prédio com piscina e quadra esportiva, ou eu não tenho nenhuma bola ali para jogar, nem um mínimo terreno, enfim. E toda essa galera é colocada nesse mesmo espaço e vai ter uma certa hierarquia, né? Quem é melhor e quem é pior ali nessa sociedade, quem é mais importante. Temos uma imagem bacana aqui que vai trazer o mapa da violência e alguns tipos dela, né? Quais são essas violências? A desigualdade social, a exclusão, corrupção, a educação precária, desestruturação familiar e o desemprego, tráfico, preconceito. Então, várias questões desse mapinha que falaremos mais em seguida. Os grandes centros urbanos são ao mesmo tempo espaços de diversidade e da desigualdade, como já comentamos. É nessa equação que a violência opera, relacionada aos que não fazem parte das posições de poder. Então, temos mais uma imagem dessas clássicas aqui, né? A vista de Copacabana, no Rio de Janeiro, que visivelmente deixa clara essa desigualdade. Então, nessa equação, a violência opera, relacionada aos que não fazem parte da população de poder. Então, quem que vai ser afetado por essa violência, geralmente, vão ser as classes mais baixas. Não sei quem não tem poder, quem não tem o poder econômico, quem não tem o poder político. Continuando na sociologia da violência, vamos conversar agora com a antropóloga Alba Zaluar, uma figura muito importante aqui no Brasil nas ciências sociais. E segundo ela, é a percepção da sociedade em termos culturais e históricos que vai determinar o que é ou não violento. Então, a nossa sociedade vai definir o que é a violência e o que não é. Os centros urbanos são vistos por seus moradores como lugares onde predomina a violência. O medo e o aumento da criminalidade e das violências é veiculado pela mídia com cada vez mais intensidade. Há um reforço do medo coletivo da violência. Então, o que essa autora está trazendo para a gente? Que a mídia, a sociedade, vai propagando cada vez mais uma ideia de violência. Então, o que a gente vai notificar? Que tipo de violência a gente está noticiando? E essa ideia de violência vai sendo propagada e gerando um certo medo na sociedade. Então, os próprios moradores das cidades urbanas vão dizer que está cada dia mais violento esses meios. Cria-se, então, uma cultura do medo, aliada a uma busca cada vez maior por proteção, vigilância e segurança.
Para a socióloga Teresa Caldeira, isso vai construindo uma cidade de muros. A cidade vai segregando cada vez mais as pessoas. A arquitetura da cidade valoriza e impulsiona a desigualdade social, criando um clima de violência. Então pensem numa estratégia assim mesmo de arquitetura, de dividir, como nessas imagens que a gente vê, né, de criar grandes muros, grandes distâncias entre classes, né, ali, e essa cidade de muros mesmo que vai segregando, vai deixando cada vez mais à margem. Então, nessas imagens que a gente vê do Rio, de São Paulo, a gente tem ali uma clássica imagem de desigualdade, uma coisa do lado da outra, né? Um lado só rico, um lado só pobre. Pensem na cidade de vocês um pouco, como que é feita essa divisão? Será que tem? Aqui em Curitiba, o desenho dessa desigualdade é muito mais planejado ainda, de deixar às margens essa sociedade vulnerável mesmo. E aí, essa comunidade, né? E pensem muito nessa questão dos muros, dos grandes condomínios fechados, né? A gente fecha uma rua e aqui só entram pessoas específicas que geralmente têm um grande poder econômico e vamos ficar longe da violência, porque a violência está onde? Será que não é nesse desenho da desigualdade de dizer que a população pobre é violenta? Veremos. Quais são as formas de segregação que você identifica nas cidades, na sua cidade? Então temos mais uma imagem aqui da comunidade de Santa Marta, no Rio de Janeiro, e ao lado a gente vê um grande muro também, né, uma grande divisão. E reflita um pouquinho aí sobre a cidade de vocês. Será que é visível essa segregação? Formas de manifestação da violência. Preste atenção aos discursos, eles estão em diversos lugares, na mídia, nas músicas, nos filmes e no senso comum em geral. Frequentemente, a violência é manifestada através de discursos de ódio, fanatismos e dogmatismos, com verdades absolutas e inquestionáveis, opostas ao pluralismo de ideias. Muitos discursos violentos tornam-se práticas violentas. Então, a gente está aqui desmistificando que a violência é só aquela violência física e também que a violência é só essa violência propagada pela mídia, propagada pelas classes dominantes. Então, a própria segregação que acontece é uma forma de violência. Essa própria idealização de quem é violento é uma violência, certo? Então prestem muita atenção nesses discursos, e esses discursos dogmáticos que falam só isso é certo, não temos pluralidade de ideias, também vão se manifestar de algumas maneiras violentas. E vamos de uma segunda atividade agora. Analise um trecho da música A Cidade, de Chico Science. Então, o sol nasce e ilumina as pedras evoluídas. Depois vocês escutem a música também, pesquisem lá, hein? Que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importa se são ruins, nem importa se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações, coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. No meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal. E a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. Muito bonita, né, gente? E qual é a visão de cidade? Agora vem a perguntinha para vocês, que vocês vão responder. Refletindo nessa letrinha, qual é a visão de cidade que se tem nessa letra de música? A cidade se organiza em torno de que relações? Como elas são? Então, a partir dessa reflexão e do que nós discutimos ao longo da aula, descrevam aí no seu caderno um pouquinho sobre essa relação.
E aí conseguiram refletir um pouquinho sobre essas questões, como a cidade se apresentava, principalmente aqui em torno da desigualdade, né, nessa letrinha. Tenho certeza que vocês conseguiram captar essa mensagem. E é isso, gente. Retomando, nessa aula nós abordamos a violência e as suas relações na sociedade contemporânea, identificando como operam os conceitos sociológicos explicativos. Então, como funciona o conceito de violência para a sociologia, que ela vai ter uma outra perspectiva, e nós focamos principalmente nessa ideia de violência enquanto segregação social, enquanto a violência é propagada com outra ideia, na perspectiva do medo. Bom, espero que vocês tenham gostado, aqui estão nossas referências e, gente, fiquem bem, até a próxima!